Olá, pessoal, bom dia. Olha, eu tenho certeza que vocês estão curtindo muito a programação do Esquenta Expo Movimento Inova, porque eu estou amando. Eu sou a Bianca Menezes, tenho 16 anos, sou Instagrammer lá no perfil Study_CMSP no Instagram e também eu estou cursando a segunda série do ensino médio na Escola Estadual Professor José Maria Pérez Ferreira, situada na cidade de Carapicuíba. Mas hoje eu vim aqui para uma coisa bem interessante e para dar continuidade ao nosso evento. Nós vamos falar agora de uma palestra super interessante e com um nome bem diferente. Educação Circular. Como aprender em todo lugar. Mas calma aí. Você sabe o que é uma educação circular? Para falar melhor disso, eu convido, mesmo à distância, a Ana Beatriz e o Fábio. A Ana Beatriz e o Fábio fazem parte, são membros das instituições Mastertech e Somas. A Mastertech é uma plataforma de ensino tecnológico, enquanto a Somas é uma instituição de apoio a projetos sociais. Tanto a Mastertech quanto a Somas têm investido fortemente na formação de professores de escolas públicas e particulares, no aprimoramento do uso de tecnologias educativas. E para realizar a mediação desta aula, eu vou chamar a professora Elaine do Centro de Mídias. É com você, professora Elaine. Bom dia, Bi. Bom dia a todos. Tudo bem? Ela é aquela aluna que deixa a gente tenso, né? A aluna aqui toda com a desenvoltura dessa, sem medo, aqui explanando. E eu estou aqui assim, ai, meu Deus do céu. Mas é bom, né? Que a gente vai aprendendo junto, um com o outro. Claro. Né? Antes de chamar os nossos participantes aí, vou falar para você que nós estamos, então, com 750 vouchers do iFood. Só vocês colocarem a tela de vocês, esse QR Code, para se inscreverem. E, ao final da programação, os sorteados, né, aquele que for que ganhar, tiver esse prêmio, vai receber um SMS, tá, com a confirmação do seu prêmio. Então, coloque aí a sua câmera do celular no QR Code e se inscreva para receber aí, quem sabe, né, um voucher, tá bom? Do iFood. Também mais uma dica aí para vocês. Não deixem de colocar nas redes sociais as nossas hashtags, ok? Uma delas é hashtag Movimento Inova e hashtag Esquenta EMI. Então, hashtag Movimento Inova e a outra hashtag Esquenta EMI, ok? Vamos lá, então, compartilhar aí tudo isso que nós estamos aprendendo e no final do ano vai ser melhor ainda, né, Bi? Porque esse aqui é um esquenta e está cheio de programações super interessantes, bem legais. Agora, imagina quando for realmente o Movimento Inova. Quanta coisa legal que não vai ter. Né? Vai estar show de bola. Muito bem. Então, vamos chamar aí os nossos convidados, então, o Fábio e a Ana. Fábio? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Fábio Ribeiro, sou da Mastertech. Bom dia, Elaine. Bom dia, Bianca. Para a gente é um prazer enorme falar com todo mundo da rede pública de ensino. Eu sou aluno de escola pública. Eu estudei no Lael de Moura Prado, que fica na Vila Sabrina, na zona norte de São Paulo. E também fiz colegial técnico numa escola da rede da ETESP. Enfim, fui um aluno, tive professores maravilhosos que moldaram a minha educação. E a gente vai falar de educação circular, né? Falaremos eu e Ana Morita. Ana Morita é uma amiga acima de tudo, trabalha na mesma empresa que eu, é uma jovem cientista da computação, é uma pessoa que é uma das professoras mais brilhantes que a gente tem e que de alguma forma nos inspira diariamente a praticar a educação circular, né? O que é educação circular no contexto da Mastertech e das Somas? É a capacidade que a gente tem de aprender em qualquer situação. A gente aprende dentro de sala de aula, a gente aprende na internet, a gente aprende vendo um filme, ouvindo uma música, tudo é base de aprendizado para a gente. E tudo pode ser conectado e gerar novos aprendizados. Então, essa é a máxima que a gente pratica aqui para que vocês, professores e alunos, se desafiem a aprender com quaisquer coisas. Ou seja, a gente tem salas de aulas expandidas para todos os lugares. E hoje, especificamente, a gente vai falar de algo que é muito pertinente para todos nós, né? Como que esse mundo que a gente vive, a internet e a tecnologia, podem ajudar a gente a melhorar, a planejar essa jornada de aprendizagem. Então, se você está na ponta de aprender ou se você está na ponta de ensinar, como é que a gente tira vantagem disso tudo? E a Ana Morita, ela é a pessoa que vai me ajudar nesse processo. Certo, Aninha? Quer se apresentar para o pessoal? Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou a Ana Morita, como o Fábio falou, né, sou cientista da computação, estou muito feliz por estar aqui para poder
ensinar vocês, né, conversar um pouco com vocês sobre tecnologia e educação, que são assuntos que eu adoro. Assim, eu tenho uma paixão por ensinar, e tecnologia é o que eu faço no dia a dia, né? Então, são os dois assuntos que me movem. Exato, Aninha. Bom, Aninha, o evento se chama Esquenta Expo Movimento Inove. Então, nessa manhã fria de São Paulo, vamos esquentar o pessoal e vamos tentar combinar aqui. Isso aqui todo mundo concorda, certo, Aninha? Se a gente está aqui, se as pessoas estão nos vendo e nos ouvindo, elas estão conectadas nesse mundo digital e pouco importa o dispositivo ou a rede, certo? Sim, tá, a gente está conectado, isso é um fato, né? A gente está aqui, todo mundo de alguma forma nessa conexão, um assistindo o outro à distância, então a gente está conectado, né? Isso aqui é um fato, não tem como a gente negar. E é muito interessante a gente pensar nisso, né? Como que a gente consegue manter todo isso funcionando? Como que isso funciona? A gente usa no dia a dia estruturas que permitem a gente estar conectado. E como que isso funciona? Tá aqui o dia, a gente usa todos os dias e a gente não faz ideia de como funciona? Exato, a gente precisa qualificar essa conexão, né, Aninha? É fato que a gente está conectado, temos capacidades ilimitadas de relacionamento, mas a gente precisa compreender o que significa essa conexão, né? Porque é através dessa conexão que a gente vai conseguir efetivamente produzir a tal educação circular, certo, Aninha? Então, eu queria que você, especificamente agora, pudesse, a gente vai começar a apresentar, deixa eu só projetar minha tela aqui. Estão vendo minha tela? Tá ok, Aninha? Tá ok, Fábio. Exato. A gente vai começar essa apresentação e eu queria que você usasse todo o teu repertório técnico para a gente congregar aqui tanto alunos jovens, estimular esses alunos a entrarem no mundo da tecnologia, quanto os nossos professores. Então, a pergunta norteadora nossa aqui é como que a internet e a tecnologia ela vai ajudar a gente nesse processo de aprendizagem. Então, se a gente está conectado, Aninha, eu queria que você começasse a apresentar para o pessoal, tecnicamente, o que significa estar conectado. Ou seja, quando a gente usa um celular, um computador, um notebook, para se conectar nessa apresentação, o que efetivamente isso significa, olhando para o lado técnico da coisa. Quer explicar para o pessoal? Claro, bora, vamos lá. Bom, vamos começar então assim, né? Tá todo mundo dentro da que a gente chama de rede de internet, a internet, né? Que nada mais é que uma grande rede de computadores. A gente tem vários computadores conectados e conversando entre si através dessa tal internet, né? Sim, são vários computadores. Tem o meu computador aqui que eu estou fazendo a apresentação, tem o Fábio que está ali, você que está assistindo, né? Para ter essa rede, a gente precisa que apenas, né, tenha 2 ou mais computadores conectados para formar essa rede, né? Vamos supor assim, como que funciona toda essa estrutura, né? Vamos supor que você vai abrir o seu navegador, aí não importa qual que seja, se ele vai ser o Internet Explorer, o Chrome, Mozilla, qualquer um deles, e digitar lá google.com.br, né? Aquele site que ajuda a gente a aprender, né? A pesquisar e ir atrás das coisas. Você digita, o que acontece no momento que você digita, né? www.google.com.br e dá o Enter ali, né? A gente acha que em segundos aparece uma tela pronta para a gente, né? Mas existe todo um processo ali por trás que acontece assim, muito, muito rápido, né? Porque a gente nem sente que isso está acontecendo, mas acontece, existe um processo, etapas. A primeira coisa que acontece quando você digita google.com.br, ele vai fazer um pedido, ele vai se comunicar com um computador que chama DNS, tá? Um servidor. Vamos entrar mais a fundo nessas palavras agora. Primeiro, é legal saber que todos os computadores, qualquer aparelho que se conecta à nossa rede de internet, ele tem o que a gente chama de IP, que é como se fosse um CPF para a gente. É um identificador único, é um número específico para cada computador, certo? Então, o que acontece? Quando você dá o Enter ali, você está pedindo, dentro da rede da internet, você está falando assim, olha, eu quero acessar o Google, tá? Só que o que acontece? Google é um nome bacana para a gente conseguir lembrar, para a gente humano, né? Os endereços de internet, eles são identificados que nem está escrito ali do ladinho. Tipo, por exemplo, o Google poderia ser 172.217.28.131. É um número meio difícil, né? A gente mal lembra número de telefone hoje em dia. Quem dirá lembrar todos esses números dos sites que a gente acessa todo dia, né? Por isso que eles usam esse nome amigável. E aí, esse carinha chamado DNS, ele faz o quê? Ele serve como
vamos supor, uma lista telefônica, né? Ele serve como uma espécie de dicionário, uma lista em que você tem todos os números, né? E os nomes que são equivalentes. Então, ele sabe que quando você digitou Google, você quer acessar o cara que tem essa identificação de 172.217.28.131. Aí ele devolve isso para o seu computador e fala, você está procurando esse cara. E aí ele passa por uma série de outros computadorzinhos, roteadores, que são representados pelas imagens menores, até chegar num outro servidor. Servidor nada mais é que é um computador conectado à rede, tá bom? E que ele está ali para prestar um serviço, tá? De forma geral. Então, nesse caso, a prestação de serviço é ele devolver a página do Google funcionando bonitinho para a gente. Então, ele passa por todos os caminhos até chegar no endereço, que tem ali o Google, e devolver para a gente nesse caminho, como se fossem setinhas azuis, de volta para o nosso computador. E aí, finalmente, a gente consegue ver a tela do Google no nosso computador. São muitos passos que acontecem ali, certo? A gente pode pensar também que esse DNS pode ser tipo o nosso endereço físico, né? A gente tem aqui, eu moro na rua, sei lá, na Avenida Paulista, vamos chutar aqui, número 1437, sei lá. E aí, beleza, esse é um endereço que se eu passar para qualquer pessoa, o nome da rua bonitinho, com um número, qualquer pessoa consegue chegar aqui, né? É mais fácil identificar. Agora, se eu falar assim, se falar para o Fábio, vem aqui na minha casa, e alguém vai falar, é a casa da Ana ali na rua. A casa da Ana é a forma que as pessoas conhecem, mas não é a forma específica que qualquer pessoa vai conseguir chegar ali. O DNS é isso, esse número identificador único, ele vai identificar a forma única de você chegar no site do Google, tá? Ele vai identificar o site do Google como ele. E aí, se você falar, eu quero isso daqui, ele vai te passar o caminho para chegar até o site do Google. Tudo bem? Aninha, deixa eu te perguntar um negócio. Que legal isso, né? Porque você, ao explicar como a gente está conectado, você traz um pensamento visual, que é muito importante, né? Quando a gente precisa explicar um conceito, a gente, ao fazer explicações visuais, torna mais fácil das pessoas compreenderem e, ao mesmo tempo, você falou de várias coisas importantes aqui. E, legal, a gente está falando de tecnologia, internet, mas você falou do conceito de identidade única, ou seja, uma máquina também tem uma identidade, assim como nós, seres humanos, temos. Você falou de um processo organizado de comunicação. Você falou desse caminho e você falou da lógica exata para poder achar esse caminho, para poder achar esse endereço. Então, a gente tem aqui, num único ponto de apresentação, noções que envolvem língua portuguesa com comunicação, identidade, matemática. A gente tem uma série de elementos importantes aqui. Então, quando a gente explica algo tão trivial, né, tão básico quanto o conceito de conexão na internet, que a gente já nem raciocina mais, né? A gente entra no celular e busca as coisas e não raciocina mais. E você, ao fazer essa explicação, coloca uma série de conceitos que são conceitos circulares, certo? A gente aprende sobre uma coisa e a gente consegue aprender sobre várias outras simultaneamente. Certo, Aninha? Certo. A gente vai ver aqui ao longo da apresentação como a gente consegue interligar, né, vários assuntos de tecnologia com disciplinas, com outras matérias da vida e da escola, que está tudo interligado, né? Acho que todo conhecimento, falar de educação circular é saber que todo conhecimento está em todo lugar e ele está interligado, né? A gente consegue reaproveitar conhecimentos de áreas diferentes dentro da tecnologia, né? Eu acho que isso é bem bacana. Aninha, quando a gente explica conceitos como esses, que são difíceis de serem compreendidos, a gente usa analogias, né? A gente usa metáforas, comparações. Às vezes a gente simplifica o mundo, né? Se eu tivesse que simplificar como é que funciona a estrutura de um computador, para que todo mundo compreenda, você disse aqui como funciona um caminho lógico de como a gente se conecta na internet. A gente se conecta através de dispositivos chamados computadores, celulares, coisas desse tipo. Como é que funciona estruturalmente esses dispositivos? Fazendo uma analogia com o corpo humano, o que significa essas palavras difíceis que estão na tela? O front-end, eu acho que a gente poderia dizer que são os nossos olhos, né? Falando de corpo humano. O front-end diz não somente, mas principalmente sobre o que a gente está enxergando, né? O front-end é aquela parte amigável para o usuário, em que
bota uma tela mais com botão colorido, bota uma organização visual nos elementos, né? Enquanto a gente tem a outra palavrinha ali do lado, que vai ser o back-end, que a gente poderia dizer que é o coração, né? Ele está funcionando, ele que mantém tudo funcionando ali por trás, ele dá aquela sustentação, né? Então, assim, front-end é o que a gente está mais habituado, que é o que acontece mais próximo da gente como usuário, quem está utilizando a internet, quem utiliza aplicativo no celular, quem está lidando com tecnologia, a gente normalmente lida com o lado que está mais próximo da gente, que é o front-end, que é o que a gente está conseguindo enxergar, que é o que a gente está conseguindo manipular. E o back-end é o que acontece por trás, como eu falei, é como se fosse o coração. Ele dá sustentação, ele mantém as coisas funcionando por trás, mas a gente não vê. Ele está ali, mas a gente não vê. Inclusive, muitas vezes o back-end pode estar a quilômetros de distância daqui, tá? Às vezes em outro continente, tá? Isso hoje em dia é possível, tá? Só uma curiosidade. Que legal, Aninha. Quando você apresenta como uma coisa é composta, né? Por que é importante a gente dar esses nomes e mostrar para as pessoas essas divisões? Porque eu permito que as pessoas possam pensar em trabalhar em especialidades, né? A gente pode pensar em desenvolver os nossos alunos para esses campos de atuação. Então, se alguém gosta de trabalhar com essas coisas mais visuais, que envolvem você criar experiências para as pessoas, isso tem um nome, né? A gente tem uma categoria de profissões dentro de tecnologia que elas são apresentadas com esse nome de front-end. Se você gosta de trabalhar com as coisas mais mecânicas, as coisas mais de oficina, aquilo que faz funcionar coisas, a gente tem as estruturas de back-end. Então, essa separação, quando você pega algo que todo mundo chama de computador e separa em pequenas partes, você permite que as pessoas se estimulem, né? Você permite que as pessoas se desafiem a se especializar nisso, como os médicos se especializam no coração, nas partes ósseas, nos olhos, nos ouvidos e assim sucessivamente. Então, é legal que você apresentou como a gente se conecta e apresentou também como é que funciona um objeto de conexão. E aí, para entrar num ponto mais quente aqui, você falou de internet, conexão, de como as coisas funcionam. A gente, para fazer essa conexão, para poder trabalhar nesse mundo, viver e estudar nesse mundo, a gente teve que criar computadores, né, Aninha? Então, eu acho que isso faz parte da evolução histórica, né? A cada momento da nossa história, se vocês estudam história, vocês sabem disso. A gente, em algum momento, tem uma dificuldade. A esta dificuldade, a gente dá o nome de problema e a gente precisa resolver problemas com as ferramentas disponíveis naquele tempo. Essas ferramentas que a gente usa, elas têm o nome de tecnologias. Todas as ferramentas são tecnologias, né? E, atualmente, dentro da nossa perspectiva de trabalhar numa época digital, para resolver os nossos problemas, a gente criou computadores. E aí a gente tem um segredinho que você vai compartilhar com o pessoal, certo, Aninha? Que segredo é esse? Gente, se vocês não sabiam disso até agora, eu vou dizer para vocês, hein? No fundo, todos nós somos computadores. E aí agora você me pergunta, como assim? No fundo, nós somos computadores. Assim, o computador, né, ele tem algumas características básicas. E essas características básicas, a gente já vai falar delas, a gente tem todas elas, a gente possui elas, né? Inclusive, computar, né, computador, era uma profissão, né? Principalmente por mulheres, no passado, que elas precisavam fazer operações e registrar essas operações, né? E aqui a gente tem algumas fotos de exemplo de computadoras, né? Era uma profissão, não era necessariamente um computador onde que eu vou acessar o YouTube e entrar na internet. Não, isso nos primórdios era uma profissão, tá? E aí, vamos entrar, então, em algumas características que são fundamentais para o computador e que a gente tem como um ser humano, certo? O que define algo como computador hoje em dia? É uma máquina que recebe algum tipo de informação. Ué, o que a gente mais faz hoje em dia é receber informações, certo? Na internet, conversando, dentro de sala de aula, fora de sala de aula, a gente está recebendo informações o tempo todo, certo? A gente faz operações de forma artificial, não, mas a parte automática. A gente faz algumas operações de forma automática. Tem coisas que a gente faz que a gente mal precisa parar para pensar, né? A gente, sei lá, eu vou entrar na internet, eu tô ali, eu saio, digito ali, acabou. Você fez muitas coisas de forma automática sem se dar conta de que está fazendo cada um daqueles passos, certo?
é possível definir qual que vai ser a operação realizada. A gente, é que no caso nós mesmos definimos a nossa operação que vai ser realizada, certo? Mas se eu quero entrar na internet, eu vou ali e entro na internet. Se eu quero acessar um jornal, eu acesso o jornal. Se eu quero somar 2 mais 2, eu somo 2 mais 2. Enfim, eu escolho a operação que eu estou fazendo. Então, a gente consegue definir, certo? A gente consegue mostrar uma informação modificada. O que seria isso? Seria, por exemplo, eu receber, vamos pensar assim, geografia, né? A gente viu ali a previsão do tempo. Eu recebi que a informação que o dia vai estar ensolarado. O dia vai estar ensolarado, beleza. Essa foi a informação que eu recebi. Mas eu posso processar essa informação dentro de mim de uma forma... se o dia vai estar ensolarado, eu não vou, por exemplo, precisar sair com guarda-chuva de casa. A gente está pegando essa informação e trazendo ela de uma forma modificada para o mundo. Então, a gente consegue fazer isso, tá? No caso do computador, sei lá, seria eu clicar num botão e aquele botão fazer alguma coisa na minha tela, por exemplo, tá? E a gente também pode guardar informação na memória. A gente tem uma memória aqui, né? A gente tem uma memória riquíssima, né? Que é o nosso cérebro. Então, a gente consegue guardar todas as informações dentro da nossa memória. Inclusive, a gente funciona até parecido, de certas formas, com os tipos de memória do computador. Tem as memórias de curto prazo, tem as memórias de mais longo prazo. Exatamente como o computador também funciona. Tudo bem? Então, a gente tem todas essas características que são iguais ao computador, né? E o computador nada mais é que ele sempre tenta, de certa forma, imitar ou reproduzir algum comportamento humano, tá? Alguma característica humana com uma certa, de certa forma, potencializada, certo? Então, obviamente, a gente sabe fazer contas, mas um computador, uma calculadora, faz uma conta muito mais rápido que a gente, certo? Então, a mesma capacidade que o humano tem, só que de uma forma aperfeiçoada, digamos assim. Exato, Aninha, que interessante. Então, você está dizendo que eu e você somos computadores, estamos usando um computador e estamos sendo assistidos por computadores, ou seja, todos somos máquinas de diferentes composições. Aqui é bem interessante a gente partir desse princípio, porque como você bem disse, quando a gente analisa a história da humanidade, em algum momento a gente avançou, achou um nível de especialização onde fazia sentido a gente fazer as coisas que a gente trabalhava, enfim, de uma forma mais rápida, né? E quando você diz que um computador reproduz a forma que um ser humano pensa, isso é muito interessante, porque geralmente a gente tem que distanciar as coisas, né? Como se um computador fosse uma inteligência superior, e na verdade ele é uma réplica mecanizada e automatizada de como funcionam os seres humanos e as suas, obviamente, capacidades de pensamento. Eu gosto muito dessa analogia, porque se a gente pensa que somos computadores, tudo aquilo que a gente imagina que é possível, mesmo que não exista hoje, pode ser possível no futuro, porque a gente vai criar situações para que isso aconteça. Essa é a parte mais importante, quando a gente faz associações de um computador com o corpo humano, de um computador com a mente humana, a gente consegue, inclusive, inovar, porque a gente consegue criar coisas que não existem baseados nas nossas sensações, nas coisas que a gente faz e que a gente gostaria de fazer em maior volume, em maior escala e coisas do tipo. Então, se você tem um sonho que acontece na sua cabeça, muito possivelmente esse sonho pode ser escrito e ele pode ser criado e ele pode gerar uma nova equação matemática, ele pode gerar um novo computador e uma nova tecnologia. Essa é a maravilha do computador, certo, Aninha? E eu acho que a gente pode fazer até uma apresentação agora, que eu gosto muito, que é quando você apresenta toda a perspectiva histórica de quando surgiu os primeiros computadores até os tempos atuais. E por que isso é importante? Se a gente conhece a história, se a gente conhece como as coisas surgiram, a gente consegue fazer uma engenharia naquilo, né? A gente consegue entender as pequenas partes de como as pessoas lidaram com problemas, de como elas resolveram situações complexas para aquelas épocas. E mais do que isso, a gente compreende que boa parte das inovações surgem para resolver dificuldades pontuais, assim, né? A gente pensa que as pessoas estavam pensando em resolver problemas do mundo, não. Elas estavam ali nos seus dias, nos seus cotidianos, tentando resolver seus problemas específicos, familiares, de negócios, e ali elas criaram invenções. E essas invenções, elas entraram para a história como inovações. A gente vai contar um pouco da história de como surgiu o computador, e isso amarra muito a nossa questão de educação circular.
A gente está falando de tecnologia, sim, mas a gente está falando de pensamento científico, de como se desenvolve essa lógica de criar coisas. Certo, Aninha? Vamos começar, então? Bora lá. Então, vamos lá. A gente começa aqui numa linha do tempo que ela tem 600 anos. A gente vai lá ao século XV, XVI, a gente volta até quando tudo isso aqui era mato, certo? Nem existia a denominação do que significaria a República Federativa do Brasil, embora já existisse o Brasil, isso é bom deixar muito claro, né? Sempre existiu, só não tinha um nominho lá na bandeira. A gente sempre soube disso. Vou explicar como é que funciona essa história, Aninha. Ela começa no século XV para o XVI, e aí qual era o problema que o pessoal tinha que levou aquela civilização a criar essa máquina linda, bonita e dourada? Explica para o nosso pessoal aqui. Tá, o primeiro problema que existiu, assim, era assim, ok, a gente sabe fazer conta, a gente sabe de números, sabe, né, lidar com isso, legal. Mas como que eu consigo fazer isso de uma forma um pouco mais rápida, sem eu ter que pegar e escrever cada uma das contas, né? Esse foi o primeiro problema, assim, que surgiu, né? Não existia calculadora, né? Então, a primeira, assim, máquina calculadora, que era literalmente uma máquina, né? Isso era feito de engrenagens, cada dentinho da engrenagem representava um algarismo, né? Então, representava de número de 0 a 9 ali, para você formar um número maior. Aí você conseguia fazer nessa máquina só 2 operações, tá? Somar e subtrair. Mas o que esse cara aí, que tá escrito aí, Blaise Pascal, fez, tá? Ele tinha um problema, tá? O pai dele era recolhedor de impostos. E ele queria ajudar o pai dele a fazer o trabalho de uma forma um pouco mais rápida, né? Ele perdia muito tempo fazendo as contas e somando ali para ver se o dinheiro dos impostos recolhidos estava certo. E aí foi quando o Pascal resolveu inventar essa máquina chamada de Pascaline, que é uma calculadora bem rudimentar ali, tá? E que ele resolvia o primeiro problema que a gente tinha, que no caso dele não era resolver nem o problema do mundo, era ajudar o pai dele a fazer o trabalho que ele já fazia de uma forma um pouco mais simples. Então, como que eu consigo fazer as contas de um jeito um pouco mais rápido e ali tranquilo? E assim, é bem interessante, se você observar, né, tem 6 rodinhas aqui em cima dessa máquina, né? Isso significa que, por exemplo, o limite máximo que essa calculadora conseguia chegar era 999.999. Não tinha como, só tem 6 números aqui, né, algarismos. Não tinha como passar disso daí. Mas já ajudava muito o pai do Pascal a resolver os problemas daquela época. Então, o primeiro grande problema foi como que eu consigo fazer contas de uma forma um pouquinho mais rápida do que simplesmente sair fazendo no papel, certo? Esse foi o primeiro ponto na história. Que legal, então quer dizer que, vamos entender aqui, tinha um problema, né? Existia um problema, e o problema era um problema de ter confiança nas contas que eram feitas, fazer aquilo mais rápido. E aí o Pascal falou, posso ajudar meu pai a fazer isso de um jeito onde ele, enfim, perca menos dinheiro, onde ele consiga ter vantagens no comércio dele. A capacidade de identificar um problema para poder criar uma inovação foi determinante nesse ponto aqui. Eu acho que o pai do Pascal virou o Neymar da época, né? Imagina ele na rua com a maquininha dele de fazer contas e dando inveja para todo mundo. Parece uma coisa muito básica para os dias atuais, e é muito básico, né? Uma máquina que faça contas. Mas parem para pensar no quanto isso era inventivo para aquele momento. O Pascal, ele olhou toda a situação, as pessoas faziam contas. As pessoas já usavam métodos de contagem. Ele olhou à sua volta, se inspirou naqueles métodos, se inspirou, obviamente, em artefatos mecânicos que ele também via funcionar para criar uma nova invenção e resolver um problema. E aí eu pergunto para vocês todos que estão do outro lado, né? Quais são os pequenos problemas que a gente tem hoje nas nossas comunidades, nas nossas salas de aulas, que podem ser resolvidos com as tecnologias disponíveis atualmente? Olhando o que a gente tem de computadores, olhando o que a gente tem na natureza, olhando os comportamentos que existem na sociedade. Então, aqui uma boa mensagem do nosso grande amigo Pascal, deixou para a história isso. Temos um problema, vamos encontrar um jeito inventivo de resolvê-lo. Só que aí, Aninha, a humanidade é uma coisa maravilhosa, porque ela assimila muito rapidamente as transformações, certo? E aí não bastava só fazer conta. Qual foi o próximo passo no século 18 aqui, por volta de 1700. Tá, eu consigo fazer contas. No caso ali eram contas
mais tranquilas, certo? Eram contas de somar e subtrair. Como que a gente consegue fazer? Ok, eu quero fazer contas mais complexas agora. Eu quero poder multiplicar, quero poder dividir, quero falar de logaritmos, né? Para a galera que já está no ensino médio. Falar de logaritmos são contas mais complexas. Como que eu consigo fazer isso de uma forma um pouco mais automática, né? Somar e subtrair, beleza, tá resolvido. Eu quero fazer contas mais difíceis, né? E foi aí que surgiu, né, a máquina analítica do Babbage, né? Inclusive, antes desse cara chamado Charles Babbage, ele inventou uma outra máquina, que era a máquina diferencial. E ela resolvia um problema muito específico. O Babbage, ele ficava meio incomodado com os erros humanos dentro das contas. Então, ele criou uma máquina que resolvia problemas de logaritmo e tudo mais, sem envolver a parte humana. Então, ele tirava a possibilidade de existir os erros por parte humana dentro das contas, porque a gente sabe que isso acontece, né? A gente faz uma prova de matemática, a gente erra uma conta ali no meio, por isso que a gente está fazendo a prova e aprendendo, certo? A gente acaba errando uma conta ali no meio, nós somos humanos, a gente é passível de erro, certo? E a máquina não necessariamente, se a gente colocar e construir ela direitinho, ela não vai errar, tudo bem? E aí ele construiu essa máquina, a máquina analítica. E qual que é o legal dessa máquina analítica, né? Essa daí é uma máquina que ele criou demais para uso geral. Então, ela não era necessariamente uma máquina que era só para fazer contas complexas, lidar com logaritmos. Você conseguia programar, a gente consegue usar mais essa palavra, meio que a primeira vez que ela começa a aparecer na história assim, da computação e tecnologia, você consegue programar ela para fazer alguma coisa do seu dia a dia, né? De um uso um pouco mais genérico. E aí, inclusive, aparece uma outra pessoa que é uma personalidade muito bem conhecida dentro da comunidade da tecnologia e da programação, que é a Ada Lovelace. Para quem não conhece a Ada Lovelace, eu sou assim, muito fã dela. Ela é considerada a primeira pessoa programadora da história, tá? Porque o que ela fez? Ela pegou aquela máquina lá do Babbage, que eu falei para vocês que dava para programar, ela inventou, né, cartõezinhos, eram cartões mesmo, né? Uns cartõezinhos que eles possuíam uns furinhos neles. E esses furinhos representavam um comando específico para aquele computador. E aí você colocava aquele cartão ali, ele conseguia reproduzir o que ela programou com aqueles furinhos. Então, por isso que ela é considerada a primeira programadora. Então, você já vê que, olha só, a gente teve a calculadora, né, do Pascal ali. A gente passa para fazer contas mais difíceis agora, e além de fazer contas mais difíceis, a gente está começando a ter a possibilidade de programar, né, as contas que a gente quer fazer, as operaçõdas que a gente quer fazer. Então, a gente já tem um salto bem grande aí, né? E aí, se vocês quiserem, a Ada Lovelace dá para pesquisar bastante coisa sobre ela. Ela é uma das grandes personalidades da tecnologia e, né, uma mulher. Lembra, a primeira pessoa que programou no mundo é uma mulher. Que legal, Aninha, de saber essa história. E essa história, ela permite a gente fazer uma série de análises aqui, né? Primeiro, a gente tem o básico. Pascal fez o básico. Precisava resolver um problema de fazer contas e a gente fez as contas. Poucas operações, mas já usava ali um atributo de resolução de problema. A questão é que não existiria Babbage se não existisse Pascal, certo? O Babbage, ele só criou a sua máquina porque alguém criou uma lógica de fazer uma coisa de um jeito diferente antes dele, permitindo que ele pudesse pensar, é possível fazer isso, e eu posso melhorar esse procedimento. Então, isso acontece na vida o tempo todo, né? A gente tem uma ideia, e a gente tem a ansiedade de ter a melhor ideia possível, que já resolva tudo de uma única vez. Se a gente começa pelo básico, naturalmente outras pessoas ajudam a gente a desenvolver a nossa ideia. No caso do Pascal, a gente tem uma distância aqui de 100, 200 anos entre uma coisa e outra. Mas o Babbage estudou a história, ele entendeu o que o Pascal fez, ele desmontou aquela máquina, e isso é importante, né? É legal que a gente estimule os nossos alunos e que os nossos alunos se estimulem a desmontar as coisas para ver como essas coisas funcionam por dentro, né? Quando a gente vê como as coisas funcionam, assim, quando a gente percebe como as coisas funcionam, a gente consegue até remontar as coisas de uma outra perspectiva. Então, aqui a gente tem um avanço fenomenal e eu queria ressaltar duas coisas importantíssimas. Uma, a parceria.
né? O Babbage trabalhou em parceria com a Ada Lovelace. Eles tinham habilidades distintas, como existem habilidades distintas entre os nossos alunos e professores, e eles combinaram essas habilidades para produzir um equipamento superior ao que existia. E uma outra informação importante é que quando a gente sabe dessas histórias, a gente descobre figuras como a Ada Lovelace, que são figuras que nos inspiram em momentos de dificuldade a entender o seguinte: se ela foi capaz de estudar isso naquela época, com todas as restrições que existiam na época, eu também posso fazer isso. Então, é um misto de inspiração e é um misto de como a gente pode também se apoiar em outras pessoas para criar coisas novas, certo, Aninha? Então, a gente calculou e multiplicou. Mas aí a gente tem um novo desafio, porque, de novo, a humanidade ela não para, né? Como é que a gente faz para lembrar daquilo que foi feito? E aí a gente avança para o século XIX, para princípio do século XIX, 1801, e a gente precisa de responder essa questão, Aninha. Como é que a gente lembra do que foi feito? Porque, assim, calculei, multipliquei, fiz um monte de coisa. Mas no dia seguinte, como é que eu recupero tudo aquilo que foi feito? O que você tem a dizer sobre esse passo na evolução histórica da computação, Aninha? Bom, aí existe uma coisa muito importante dentro da tecnologia da computação, né? Lembrar dos valores, né? Você entra por exemplo, você entra na sua rede social, seus dados estão lá guardados, você lembra, você entra no seu celular, ele sabe qual que é a sua senha, ele lembra dessas coisas, né? Então, passou a ser... Esse é um problema que vem até, né, vem desde esse momento, mas até hoje a gente usa, né, esse princípio de lembrar as coisas, né? E aí o que acontece? A gente conseguia fazer as contas, certo? E aí a gente queria lembrar, tá? Aí surgiu um cara chamado Hermann Hollerith, tá? E aí o que ele fez? Né? Ele criou uma máquina de tabular, também conhecida como máquina de Hollerith, tá? E aí o que ele fez? Essa máquina tinha um leitor e ela tinha de certa forma, o jeito que ela funcionava lembra um pouco como a Ada programou algumas coisas. Só em termos de estrutura, porque o que ele fazia? Ele tinha um cartão, tá? Cartões furadinhos, só que ao invés do caso da Ada, que cada furinho representava, né, do jeito que estava furado, era um comando a ser feito, aí era diferente. Ele parecia mais um gabarito de prova, sabe? Quando você pinta ali as opções certinho, né? Letra A, B, C, era meio que um gabarito. E aí o que ele meio que fez? Ele tentou automatizar a contagem desses gabaritos, né? No começo era para fazer cálculo de salário, né? Contar ali, fazer a parte contábil bonitinho, conforme os furinhos no cartão, ele ia contando. Ah, beleza, aqui é mais uma pessoa na área tal, mais outra pessoa na área tal. E aí ele criou essa máquina que ele conseguia ler o cartão e aí ele conseguia falar, beleza, agora a gente tem 3 pessoas nessa categoria. Furou mais um, agora são 4. Ele conseguia lembrar as categorias, né? Lembrar os valores. Isso ajudou muito. Inclusive, falando assim de história e de geografia, né? Lembrando que tudo isso aqui fica conectado, né? No censo de 1890, nos Estados Unidos, eles tinham um problema, tá? O que acontecia? O censo anterior, de 1880, ele durou 10 anos. 10 anos. Para recolher todas as informações e processar todas as informações. Processar, assim, eram pessoas que pegavam cada um daqueles formulários do censo e ia anotando. Isso levou muitos anos para poder fazer tudo isso. Porque imagina, você pegar toda a população dos Estados Unidos, mesmo sendo naquela época de 1880, pegar cada um papelzinho e ir anotando todas as informações para tirar o censo. Levava muito tempo. Então, ele recebeu esse desafio de tentar diminuir o tempo, né? Ele foi contratado pelo governo americano para diminuir o tempo desse censo. E aí, ele conseguiu, né? Tanto que ele fez, o tempo do censo levou, em vez de levar 7, quase 10 anos, ele levou 2 anos e meio para conseguir computar isso. Por quê? Primeiro que estava padronizadinho. Você tinha os cartõezinhos ali, botava ali, a máquina conseguia ler, né? Os furinhos e conseguir computando. Era só questão de ficar trocando o cartão. Muito mais rápido do que a gente ter que ler linha a linha do que está escrito numa folhinha de papel e anotando. Um ponto para esse, mais esse daqui também. Então, você pode ver como a tecnologia surgiu aí, no caso, para resolver o problema de, ok, quero fazer essas contas, quero manter as contas, mas eu quero agora poder continuar lembrando os resultados dessas contas anteriores, para eu conseguir continuar somando, tá? De forma sucessiva, lembrar desses valores.
Exato. Essa é a natureza humana, né? A gente, olha que maravilha, a gente resolve um problema, aí a gente resolveu o problema, a gente quer multiplicar, a gente quer fazer aquilo mais rápido, né? Então, resolve o problema do Pascal, a gente quer fazer mais rápido como a Ada Lovelace e o Babbage. E aqui, à medida que a gente começa a fazer mais rápido, eu preciso acumular informações, né? E aí a gente tem uma máquina que ajuda a gente a acumular, a guardar informações. Então, a narrativa da evolução tecnológica do computador é a narrativa da vida real, da nossa carreira, das escolas, né, de como estão organizados os currículos, né? A gente aprende o básico, do básico a gente faz movimentos incrementais e em algum momento a gente precisa armazenar aquelas coisas. Muito bom o seu ponto, Aninha. E a história prossegue, porque a gente precisava armazenar, mas aí, aqui no século XX, a gente começa a viver a Revolução Industrial, né? E a Revolução Industrial, ela nos traz um conjunto de inovações muito, muito fortes que modificam dramaticamente a forma como a gente vivia. Aqui a gente tem um crescimento populacional gigantesco, a gente começa a lidar com cláusulas, com contratos mais formais, a gente consegue imaginar o impacto da operação do homem, do ser humano na natureza. Então, tem uma série de eventos novos aqui, energia elétrica, telefone, avião, automóvel e tal. E aí, quando as coisas aceleram, a gente precisa se tornar cada vez mais forte e competitivo. Ou seja, tudo aquilo que eu fazia, eu preciso achar um novo jeito de fazer para ser mais rápido e competitivo. E aqui a gente tem um avanço fabuloso. É um avanço que acontece muito por conta da dinâmica geopolítica do mundo naquele momento, ou seja, o mundo estava em guerra, né? E na guerra, os países precisavam achar mecanismos de serem mais inteligentes, mais ágeis e mais estratégicos que os seus oponentes. E aí eles se apoiavam no uso de computadores, né? Você tinha os seres humanos brigando ali entre eles e você tinha pessoas usando computadores para tornar os cálculos mais exatos, tornar os cálculos mais rápidos, para que eles pudessem ali fazer diagnósticos de entender onde é que estavam os alvos, onde é que estava o inimigo nesse período de guerra da nossa época. E qual foi a resposta minha? Como é que a indústria se movimentou para dar esse novo passo? Bom, aí, né, a gente teve, inclusive, um grande envolvimento das faculdades, né, não só nos Estados Unidos, mas no mundo, né. As faculdades sempre foram os grandes centros de pesquisa e desenvolvimento, né. Então, sempre começaram a haver parcerias para criar esses computadores, né, que nessa época era tudo uma grande maluquice para a maioria das pessoas. Falavam, o que é isso, né? Vocês podem ver aí na imagem, os computadores nessa época, aí a gente já pode chamar realmente do computador muito mais parecido do jeito que a gente conhece hoje em dia, tá? Em termos de mecanismos, tá? O tamanho desse daqui, isso tudo, essa sala inteira que está na imagem, é um computador. Assim, se você parar para pensar, tem até umas curiosidades. Esse computador específico é o ENIAC, tá? Foi desenvolvido lá na Universidade de Harvard com a parceria da empresa da IBM, para eles justamente conseguirem fazer essas contas de balística, né? De conseguir, por exemplo, eu sei que um míssil vai chegar em tal lugar, vamos tirar esse navio daqui, né? Como conseguir resolver isso, ou também como acertar outros lugares, tá? Esse computador fazia essa conta de uma forma muito rápida para conseguir salvar vidas, tá? E aí, eu tenho umas informações interessantes. Ó. Esse computador em específico, ele tem mais ou menos 15 metros de comprimento, tá? Ana? 15 metros de comprimento. Oi. Perdão, eu vou ter que interrompê-los. Nós temos só um minutinho, tá? Para você e o Fábio. Infelizmente. Você quer puxar aí, Fábio? Termina de explicar o ENIAC, que eu explico o final, Aninha. Beleza. Então, ele tinha 15 metros, né, de comprimento e, por exemplo, de fios, ele tinha quase 800 quilômetros de fios, tá? Então, esse computador, apesar de ser gigantesco e pesar várias toneladas, ele ajudou a resolver um problema que era fazer contas muito rápidas. Era a nossa necessidade da época. A gente precisava fazer isso. E ele permitiu que outros computadores, como, por exemplo, esses daí que são muito mais próximos do nosso dia a dia, pudessem nascer, né? O conceito de mouse, ter uma tela, né, para a gente conseguir ver. Lembra do front-end? Então, aí começa a aparecer um pouco dessas coisas, beleza? Exato. E isso tudo, pessoal, que a gente contou, chegando ao século XX, culmina, né, termina no computador pessoal. Nossa jornada termina quando vocês têm capacidade de ter essas reproduções dessas máquinas grandiosas nas casas de vocês e hoje no bolso de vocês. Então, basicamente, a gente tem hoje a possibilidade, né, de poder carregar tudo isso
para todos os lugares, de todas as formas. E eu espero que vocês tenham compreendido nessa nossa passagem pela história da computação as grandes conexões que a gente tem com outras áreas de aprendizagem. Saber a história e recuperar a história permite que a gente melhore nossa capacidade lógica de resolução de problemas e a gente consegue entender efetivamente como a gente lida com os dilemas futuros olhando para trás e tendo, obviamente, novas tecnologias disponíveis. Certo, Aninha? Eu acho que deu para dar um bom panorama da computação circular, da história da computação, da internet e deixar uma mensagem bastante importante para que vocês se interessem por pesquisar, que vocês se interessem em desmontar as coisas, em usar os seus amigos e os seus professores como apoio educacionais, porque o aprendizado acontece exatamente nesses pontos de encontro entre história, entre pessoas, entre oportunidades, e aí a gente resolve problemas e cria inovações. Certo, Aninha? Certo. Acho que se fosse para deixar uma mensagem final, seria: sejam curiosos. Vocês podem ver que a curiosidade, as perguntas guiaram todas essas invenções ao longo da história. Então, a curiosidade é algo que, se vocês puderem manter e sempre fazer perguntas, ser uma pessoa que questiona as coisas, eu acho que esse é o princípio da tecnologia: fazer perguntas, questionar, identificar os problemas e tentar resolver alguns problemas. Perdão mesmo, você e o Fábio, mas o nosso tempo estourou, tá? Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Com certeza voltarão para concluir e compartilhar muito mais o conhecimento de vocês com a gente. Muito, muito obrigada e perdão por interrompê-los, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima, pessoal.